lá no meu canal e vocês conseguem acessar a aula quantas vezes vocês quiserem. Fechou? Então, o ambiente do trading, ele é muito caótico e muito complexo. Quer dizer, se você não tem um bom sistema, você não vai conseguir lidar com esse caos e com esse alto grau de complexidade, tá? É, todo esse caos tem a ver com a mistura de pensamentos. Isso vocês não podem ignorar, galera. Vocês são seres humanos. Vocês são seres humanos, vocês são humanos operando no mercado. Tá? As grandes instituições têm muito mais apoios do que vocês que operam desde as suas casas, como traders passivos, que esperam aí o movimento do preço no mercado. Tá? Mas vocês são seres humanos, então, assim, vocês têm pensamentos, vocês têm sentimentos, vocês têm ideias, vocês têm comportamentos. Tá? Alguns desses comportamentos estão em desarmonia, a mente é bagunçada muitas vezes, a mente é confusa, tá? Muitas coisas do ambiente da vida normal, no relacionamento, nas amizades, a gente, como eu disse para vocês, a gente consegue manipular, mas quando você chega no mercado, não dá para manipular e fica muito evidenciado, né? Fica muito evidente a sua falta de estrutura interna, tá? Que para coisas que antes não ficava tão explícito assim. Só que o mercado vai deixar muito claro isso para você, tá? Então, a grande maioria dos traders, dentro desse caos e dessa complexidade, não tem uma visão clara para onde está indo, não sabe chegar a ser esse modelo de trader tão sonhado, tão, né, almejado e tudo mais, não sabe como chegar nos objetivos, não sabe como conciliar a vida externa com a vida interna dentro do mercado, muitas das vezes não consegue conciliar a vida doméstica, a vida do trabalho, e não possui uma visão realmente clara daquilo que está sendo feito, tá? Então, geralmente não sabem nem quais são os problemas e os meios que definem esse problema e que influencia na tomada de decisão de vocês. Fechou? Então, por isso é muito caótico, porque a gente está lidando aqui com facetas que são facetas que eu não sei se, talvez a grande maioria aqui nem tenha acessado essas facetas nunca, tá? Porque vocês são pessoas operando no mercado e todas as pessoas têm esse conjunto de aspectos, tá? Que são extremamente relevantes e que muitas das vezes vocês nem pararam para pensar nisso, tá? A complexidade, por quê? Rola muita incerteza. O trading é um ambiente de incertezas, porque é probabilidade, né? Abrange tantos elementos, você precisa juntar tantos raciocínios, tá? Às vezes esses raciocínios podem ser observados sobre diferentes aspectos, tá? Que torna o processo muito mais confuso, muito mais complicado do que você imagina, tá? Então, essa incerteza gerada por essa complexidade altíssima causa medo, vai causar em vocês insegurança. Ela causa também uma curva de crescimento de aprendizagem observável muito limitada. Então, quando você vai para a faculdade, se forma dentro de uma determinada profissão, você vê a sua curva de aprendizagem observável numa crescente muito mais observável, muito mais ilimitada, né? E aqui o trader ele evolui passinho por passinho, muito devagar, tá? Por causa da própria complexidade que deve ser dita, tá? Então, a falta de estruturação interna e externa, o tamanho do problema que o trader tem que resolver e não resolveu, todas essas coisas tornam um processo muito mais complexo do que vocês imaginam, tá? Então, é por isso que muitas das vezes o sistema que vocês têm que aplicar é inviabilizado, tá? Inviabiliza a aplicação sistemática da maioria das metodologias que vocês operam, tá? De decisão, porque o trader ele tende a ignorar a classificação que é dada, né, para cada decisão que você tem que tomar, tá? Então, o que que acontece nesse meio tempo? Vocês acabam abandonando critérios que mereciam totalmente a atenção de vocês, tá? Agem de forma muito intuitiva, quer dizer, com pouco critério. Traders amadores, né, acabam não agindo orientado por aquilo que ele é capaz de calcular, mas ele acaba agindo por aquilo que ele observou ali num dado momento. Naquele momento ele observou aquilo, ele vai com aquilo e tá tudo bem se foi uma análise superficial, entendeu? E aí no final de contas, ele
não evolui, porque essas coisas não dão resultado, tá? A expressão da racionalidade dele fica muito limitada. Ele vai numa camada muito superficial e a gente precisa começar a falar disso. Fechou? Então, galera, eu estou trazendo aqui para vocês esse conteúdo. Vocês vão mandando no chat o que for servindo para vocês, vocês vão fazendo seus comentários e a gente vai conversando. Fechou? Mas, dando essa introdução, é por isso que é tão difícil. É por isso que é tão difícil, porque aqui a gente está lidando com aspectos extremamente desconhecidos para a grande maioria, tá? Então, quais são as principais barreiras que esse processo todo acaba causando em vocês? Heurísticas e vieses, né? Que são as heurísticas? As heurísticas são as fantasias mentais, as ilusões visuais que vocês acabam formando ali na hora que vocês estão operando, os vieses, o excesso de confiança, a aversão à perda, por exemplo, a ausência de autocontrole, são todas barreiras que vocês é, acabam passando por cima e não acabam considerando, tá? Então, vocês Renan, precisam... Oi, um pode ponto falar. importante que eu estava até comentando com o pessoal no grupo hoje, né? Que assim é um negócio um pouco complicado porque não afeta não só a gente que está iniciando ou que já tem um tempo de mercado, até cara que é profissional gestor. Um exemplo, hoje um fundo de um cara renomado do mercado, tal, ele tinha um viés de que o governo lá tal vai ser bom, vai fazer isso, não vai fazer tal coisa, e aconteceu tudo o contrário. O fundo está quase quebrando. Né? Agora você pega um fundo com 6 mil pessoas que está investindo, sei lá quantos milhões tem, um viés. Né? Uhum. A leitura de mercado pode ser uma, mas o cara estava enviesado de que outra pessoa ia fazer algo que ele esperava e tudo mais, e esqueceu ali da vida, né? E quando ele se teletransporta para dentro do viés, todos esses aspectos que são extremamente importantes são extremamente ignorados imediatamente, tá? E não há nada que possa se fazer ali na hora, depois que você já foi sequestrado por esse sistema automático ligado ao nosso sistema nervoso central, você já foi sequestrado. Uma vez que você foi sequestrado, já foi. Muito difícil. Então, quando você sai dessa carga emocional, é que você tem a capacidade de analisar realmente tudo que foi feito ali e falar, cara, o que que eu fiz aqui? Como que eu me deixei? Como que eu me deixei cair? Então, realmente, independente da experiência que vocês tenham, isso é algo que pode pegar qualquer pessoa, tá? Em qualquer momento, qualquer trader. E o que Então, mata também acaba que vira uma briga de ego, né, cara? Tipo assim, se você tá com viés, você quer às vezes provar que o teu viés está correto, ou algo nesse sentido. Pode ser o caso desse gestor, né? Não vou falar o nome dele aqui, era o Fundo Versa. Um deles hoje, já é o segundo já nesse mês agora de novembro e dezembro, que fechou porque, né, tá com o draw lá pesadíssimo, os cotistas correndo. uhum. Esse ego, ele já faz parte do teletransporte, tá, Gustavo? Quando você já está dentro do teletransporte do viés, você já inicia automaticamente esse ego, ele vai acontecer sem nenhum esforço, quase que sem você poder se defender dele, a menos que você feche a tela do computador e saia correndo. Isso é o que você pode fazer naquele momento, até você pensar melhor e depois voltar com mais tranquilidade. Então, isso acontece mesmo, mesmo, assim, com toda a facilidade. E, e requer de vocês superar esses limites da mente racional para que vocês comecem a tomar decisões boas, boas decisões de maneira consistente, né? Então, assim, o trader ele tem que entender cada parte do sistema dele, se ele quiser superar esse limite, ele deve ter total consciência do sistema dele. Então, aqui é interessante porque os meninos aqui do Olho no Replay, eles têm um sistema e têm consciência do sistema e sabe o que tem que fazer dentro desse sistema, tá? Tem que ser normativo, tem que ser planejado e você tem que deixar ele mais ou menos de maneira que seja impassível da sua própria influência humana, né? Para que você mesmo não se auto-sabote, não coloque ali no seu caminho coisas que você não deveria colocar, tá? Você tem que aprender a comparar o desempenho
descritivo real, né? Aquilo que você está realmente fazendo com aquilo que foi planejado, né? Aquilo que deveria ser executado sem ressalvas. Você tem que ter testes, você tem que ter planilhas, você tem que ter condições reais da vida do trader devem ser enfrentadas, né? Tem custos operacionais, tem impostos, tem margens, tem todos os problemas de heurísticas e vieses, ilusões visuais, excesso de confiança, aversão à perda que aparece muito, ausência de autocontrole e todos os comportamentos esses são comportamentos que não harmonizam com o ambiente. Não harmonizam. Simplesmente você está fazendo algo que não é ser trader, que não é ser trading em si. Tá? Então, é muito importante começar a pensar nisso, a trazer esses requisitos para que vocês comecem a realmente se situar e entender onde é que vocês estão. Essa primeira parte, galera, assim, é uma parte que vocês já sabem, é uma parte que vocês, no mínimo, estão informados, tá? Eu não sei se sabem fazer, porque saber fazer e estar informado é completamente diferente. Eu percebo que no ambiente de vocês, a maioria vocês estão informados, mas vocês não sabem fazer, tá? Então, assim, o sistema, vamos falar um pouco dos requisitos básicos do sistema rapidinho. A priori, o sistema, ele tem que indicar o tipo de operação que você vai fazer, se você vai comprar ou se você vai vender, isso você já sabe. Quanto você vai investir em cada operação, os pontos de entrada, pontos de alvo, pontos de saída, que era o que a gente estava conversando, né, Busta, essa semana. Então, isso o seu sistema deve te dizer, tá? O sistema ele deve ter esses critérios onde você consegue acompanhar a variação dos preços. O sistema ele deve te dizer quais são as estratégias para reagir adequadamente a essas variações, né? Para que os resultados sejam positivos, tá? Porque essa é a meta do sistema. O sistema serve para que você tenha resultados positivos, tá? Então, como é que você pode falar para mim, eu saio do sistema? Então você não está fazendo, você não está sendo trade, você está fazendo outra coisa, né? É outra coisa, tá? O sistema ele deve indicar essas coisas, deve indicar o que é que você faz com os resultados obtidos também. O resultado que você já obteve, você protege, você arrisca, você recupera, tem recuperação de investimento, tem consistência operacional. Todos esses requisitos são requisitos básicos que você tem que trabalhar no seu sistema, tem que estar ali, tem que ser trabalhado isso. Se você não trabalha isso, você não está fazendo o que deveria ser feito. Fechou? Galera, como é que tá o ritmo? Tá indo bem nesse ritmo? Posso continuar nesse ritmo? Como é que tá aí para vocês? Me falem aí só para eu saber se eu tô indo num ritmo legal, se tá dando para entender. Show de bola. Tá? Então, dentro do seu sistema, você vai também lidar com as etapas de negociação, né? É, o trader ele precisa ter esse espaço de reflexão sobre como ele vai se comportar em cada etapa. Cada etapa do sistema dele é um comportamento que ele tem que ter. Então, galera, vocês reparam que tudo que eu estou falando aqui tem a ver muito mais com psicológico, tomada de decisão e organização do que com a, a, a aprendizagem técnica em si. Tá? Vocês têm 6 etapas de negociação que isso precisa estar muito claro na cabeça de vocês. Cada etapa deve ser muito bem executada e trabalhada. Tá? Então, na etapa 1, você faz a aplicação financeira. Na etapa 2, você vai observar o mercado. Na etapa 3, você entra na operação quando deu a operação para você, quando você caracterizou ali para você uma oportunidade. Né? Na etapa 4, você espera para saber o que vai acontecer com o movimento. Na etapa 5, você sai da operação. E na etapa 6, você apura criteriosamente os seus resultados. Tá? Você precisa fazer essa apuração criteriosa para que você saiba se o que você está fazendo foi realmente planejado, se tem a ver com o seu sistema, se não tem a ver, provavelmente você comeu algum viés e vai perder por isso e não vai ficar consistente.
e não vai ganhar dinheiro a longo prazo. Inclusive, você pode até ganhar algum dinheiro, mas vai chegar o momento que você pode perder. E no momento que você tiver essas grandes perdas, você pode, inclusive, tive, né, um aluno que operava muito grande e não tinha nenhum problema em relação ao que ele vinha fazendo, mas um dia ele caiu numa espiral que eu chamo de espiral do inferno do trader, que é quando ele não consegue mais voltar. E isso acontece, galera. Tá? Isso é falta de cuidado de vocês por não terem aprendido adequadamente as regras, que é a parte psicológica que eu estou fazendo aqui, tá? Que é o que a gente está falando aqui. A hora que você tem um trauma muito, aí é só Deus que sabe se você vai se recuperar ou se você não vai. Então fica lançado muito a sorte. Se você tem uma base e sabe como agir quando acontecer, por exemplo, um dia de fúria, ou quando você tomou aí um viés e sabe lidar, você tem muito mais bagagem para lidar com isso de outra forma, tá? Mas como a gente está falando de humano, nada aqui é garantido. Então, se você não tem essa base, você já está muito atrasado, você está mais atrasado do que você imagina. Fechou? Então, existem essas etapas de negociação que a gente não pode ignorar. Por exemplo, entre a etapa 2 e a etapa 3, né? Qual que era a etapa 2? A etapa 2 é quando você observa o mercado. A etapa 3 é quando você entra na operação. Então, entre essas duas etapas, né? Que aí você vai aplicar o teu método de previsão, a ferramenta de previsão da escola de análise de metodologia que você usa, tá? Então, quando você chega na etapa 2, no mínimo três decisões vocês devem tomar por operação. Isso tem que estar muito claro, né? Qual é o tipo de operação que eu vou realizar, quanto é que eu vou investir, qual é a quantidade a ser negociada, quais os pontos de entrada, qual é meu alvo, qual o ponto de saída, tá? Entradas, objetivos, stops. Então, entre a etapa 2 e a etapa 3, isso tem que estar aqui já tudo planejado. Isso faz parte do seu sistema, isso tem que fazer parte do seu sistema. Ah, Renan, eu não faço isso. Cara, eu te diria que pode dar certo o que você está fazendo também. Eu só não sei se você vai voar mais longe. Eu só não sei se você vai receber aí o título de traders maiores, como a maioria quer e almeja, tá? Então, você precisa entender que tem partes dos processos, né, que tem dificuldades impostas pelo próprio mercado, né, pela alta complexidade, pelo caos, e também por parte dos próprios operadores que têm as dificuldades dele, né? As dificuldades impostas pelo próprio trader. E isso precisa ser trabalhado, isso precisa começar a ser considerado. Isso precisa começar a ser considerado, tá? Existe um processo de ignorância. E essa ignorância que eu falo não é ignorância no sistema, do modo pejorativo. Eu estou falando de ignorar algo que é extremamente importante. Então, vocês acabam ignorando, tá? E isso é o que configura a ignorância que eu estou dizendo aqui e que não deveria Renan, ser. Oi, pode falar, Gustavo. exemplo aqui, né? Não sei se todos sabem, mas eu fui, posso chamar de cobaia, né? Foi um dos primeiros aí, né, Gustavo? Lá atrás. Sim, e assim, a gente começou do Kaique, foi onde eu conheci a galera toda, que faz parte do grupo, né? Murilo, que é meu sócio, Alan, Nicolas, a gente montou um grupo, né? Na época a gente estudava, poxa, noite e dia, cara, não tinha tempo, não tinha final de semana, sabe? Era replay, eu, né, gosto de tomar uma cerveja, era replay bar, replay bar, replay bar, mercado. Então, assim, vida que segue. Meu maior problema sempre foi o quê? Gerenciamento. E isso, às vezes, me atrapalhava um pouco no dia a dia, porque eu tinha outros afazeres na época, né? Uhum. E aí foi a época que eu conheci o Mito, né? Que foi o operacional que a gente pratica hoje, e foi basicamente a época que eu fui conversar com o Renan, né? Teve um dia que eu operando no fluxo, queria lá fazer, acho que era 3 pontos a mais para arredondar um valor, cara, devolvi a semana inteira. Fiquei puto.
E a gente foi para essa questão, né? Fui conhecendo um operacional novo que podia ser adaptado para o que eu já conheço, só que eu tinha um pouco de preconceito, não no sentido de que, é fluxo gráfico ou algo nesse sentido, mas no sentido de que, cara, eu já investi tanto no que eu estou fazendo aqui, tem dado certo, eu tenho que corrigir alguns erros, mas Uhum. nada não é possível, tipo, no sentido de que, cara, eu também posso aprender isso aqui a mais, né? E aí, na época, não sei se o Renan lembra, muita gente veio me criticar, falar, pô, cara, você já opera fluxo muito bem, o que você quer ficar aprendendo gráfico, tá ficando louco, se não funciona, tal, tal, tal. Só que uma das questões que mais me impactava era o seguinte, dava 10 horas da manhã, a gente já tinha feito 5 operações, sabe? E isso me deixava um pouco incomodado, porque, cara, pô, 1 hora você fazer 5 operações, não que seja ruim. Eu tenho um amigo meu que opera desse jeito. Tem dia que eu acordo e falo, cara, hoje eu vou operar fluxo, vida que segue. Mas eu queria melhorar isso daí, né? Porque, assim, o pensamento que eu tenho hoje é que, cara, constância é pouco em pouco. Então, hoje em dia, assim, a gente pegar 6, 7, 12 pontos por dia, tchau, tá ótimo. Hora ou outra vem um payoff, né? A gente costuma falar, fazer o arroz com feijão, que é o que Uhum. salva. E uma das questões que era meio que um viés, né? Que eu tinha no sentido de que, pô, meu ego vai meio que ferir um pouco se eu pensar em entender uma outra metodologia de mercado, né? Uhum. E com o tempo, chegamos onde a gente está hoje, né? Aí veio o grupo. Vamos montar? Vamos. Vamos fazer, vamos planilhar? Cara, a gente ficou, acho que foi uns 2 meses planilhando todos os trades para poder e tal, para daí colocar a galera, né? Porque, assim, o que é mais complicado, não no meu ponto de vista? Não é apenas operar o mercado. É que, cara, tem muita gente que está indo junto comigo, né? E isso também é algo importante, né? Uhum. Com certeza. E aí precisou o quê? Precisou de flexibilidade, abertura para conseguir enxergar outros cenários e falar, cara, eu preciso ser o mais racional possível de falar, cara, isso aqui que eu estou fazendo não está funcionando, não está trazendo resultado. O que eu vejo muita teimosia, muito trader realmente é a palavra que eu gosto de usar e que eu uso principalmente com os mais próximos, né? Que a gente às vezes precisa dar um puxão de orelha. Muita gente mimada, muito trader mimado, muito mimo, cara, muito mimo, muito controle, né? Essa necessidade de controlar mediante aquilo que eu acho que deve ser, sem dar espaço para que se manifeste algo diferente, né? Então, prejudica, arrasa os resultados de vocês, tá? Então, por isso que a gente vem ter essas conversas sérias, né? É, eu quero falar um pouco com vocês sobre a classificação desses, porque o que acontece? Vocês estão o tempo todo tomando decisões. Aqui, trading é tomar decisões, boas decisões, e essas decisões vocês vão executar, né? Vocês vão executar. Então, para que você saiba onde você está realmente nesse momento, você precisa saber como é que está teu operacional, né? Então, a gente tem três tipos que a gente pode falar de operacionais, né? Existe o operacional que é estruturado, existe um operacional que está semi-estruturado, existe um operacional que não está nada estruturado. Então, como que se comporta cada um deles, né? Então, o operacional estruturado ele é um operacional bem definido, ele tem quantidades específicas pontual, ele pode ser repetido, ele é um operacional repetitivo. Se você não consegue repetir o que você faz, você não tem um operacional estruturado, tá? Ele pode estar até semi-estruturado, mas quando o operacional ele está definido, ele pode ser repetido. Do ponto de vista tático, o que é a tática? A tática é o passo a passo, é a ação por ação, é a ordem das ações. Então, esse trader ele sabe qual é o passo a passo, ele sabe classificar todas as ações, tá? Porque ele tem um lugar que ele deseja atingir, ele tem metas financeiras que ele vai cumprir. Tá? Então, cada ação dele é um passo definido, é um passo pensado, todo o processo é definido e o resultado variável não é um problema para esse trader. Tá? Ele tem uma estratégia também. Então, o objetivo final dele é bem definido. A estratégia, o lugar para onde ele quer chegar é bem definido. Tá? Então ele opta, ele escolhe por melhores alternativas, né?
E enquanto que o operacional semi-estruturado, ele pode ser bem definido, mas ele sofre quebras nessa rotina. Então, essa rotina sofre muitas variações. Ele não é um operacional que ele é sempre repetitivo, ele é um operacional que varia, o cara varia. Então, hora dá certo, outras horas dá errado, ele não sabe muito bem como tomar essas decisões, né? As ações específicas individuais têm diferentes níveis de definição. Por isso que não dá certo, porque quando você troca as bolas nessa parte tática, você já mudou toda a tua estratégia. Então, quando você pega a estratégia desse cara, desse trader que tem esse operacional semi-estruturado, falta planejamento para ele, falta ele saber para onde ele está indo, não tem um objetivo final, né? E o cara que tem um operacional não estruturado, cara, a rotina dele é sujeita a imprevistos, ele tem muito mais dificuldade de manter repetição do que quer que seja, e aí entra a forte presença dos vieses. Então, comecem a observar, porque quanto mais vieses você tem, menos definido está o teu operacional, tá? Então, as ações específicas não têm condições nenhuma de serem rotineiras, rotina. Há uma enorme falta de estruturação, há uma enorme falta de organização dos processos. E o que que acontece, galera? O que que a gente está conversando? Se você não tem essa estruturação e essa organização dos processos, o que é que você faz? Você pega o caos e a complexidade e pula dentro dela de cabeça, se joga lá dentro, e aí, cara, vai passando um ano e meio, 2, 3 anos, tem a sua adrenalina. Quando você vê, você está viciado por causa do processo de adrenalina que você acaba liberando. É uma profissão onde essa adrenalina você pode ficar viciado nessa, mas mesmo assim você não está indo para lugar nenhum, tá? E eu preciso dizer isso para vocês, tá? Então, do ponto de vista estratégico, ele não tem nada, ele não tem visão clara de objetivo, ele opera pelas causas erradas, ele tem tendência a estar sempre assumindo um operacional novo, porque ele não enxerga que o problema é com ele. Ele se enche de conteúdo, e mesmo assim ele não consegue constatar na vida real evolução, tá? Então, a gente está falando de dois sistemas cognitivos, duas formas de pensar completamente diferentes uma da outra. Porque enquanto o amador, ele processa rapidamente tudo aquilo que está acontecendo ali, o trader profissional ele tem uma maior lentidão. E essa lentidão que eu estou dizendo aqui não é nada que prejudica. O que eu estou dizendo aqui é que esse trader tomou muito mais cuidado para tomar uma decisão. E esse processo aqui foi técnico? Não, foi psicológico. Foi totalmente psicológico. O trader amador, ele age simultaneamente. Às vezes as ações deles não têm conexão nenhuma. Não tem história, não tem uma história sendo contada ali, não tem um contexto que se formou, uma história que ele viu, observou, entendeu e por isso ele vai agir. Enquanto o trader profissional, ele age em série. Ele tem uma sequência. Todos os seus pensamentos têm uma lógica, tem um porquê, tem uma justificação dele fazer aquilo que ele está fazendo, tá? O trader amador, ele age de forma automática. Ele pega um dado que ele recebeu ali no momento, naquele momento ali, e vai transformar isso numa operação. Vai dar certo? Não vai dar certo, tá? O trader profissional age controladamente, tá? Então ele observa aquilo que está acontecendo. O trader amador não quer fazer esse esforço, porque é um esforço cognitivo, é uma energia que precisa ser dada. É uma energia, é um sistema ativo, galera. Não é um sistema passivo, é um sistema ativo, requer força de vontade da sua parte, senão você não vai chegar em lugar nenhum, tá? Então você precisa entender que é uma força de vontade sua, tá? Ele não quer fazer esforço. O trader profissional já cognitivamente ele se esforça muito mais, por isso ele precisa estudar, por isso ele precisa se empenhar naquilo que ele está fazendo, né? O trader amador, ele associa coisas, ele vai pegando coisas no ar, vai associando, o cérebro dele não tem a menor dificuldade de associar, por isso que a gente trabalha essas associações no curso, porque essas associações é, fazem você
entrar em contato com conexões, e essas conexões têm a ver com traumas que nem você sabe. Às vezes você está lá associando, como eu dei para vocês o exemplo de pessoas que vêm com problemas financeiros porque houve separação dos pais, e ficou ali um trauma, houve divisão de bem, de dinheiro, ou não conseguiu chegar no objetivo que queria e ele está ali associando. Então, por associação, você acaba errando. O trader profissional, não. Ele é governado por regras e ele tem limite para fazer as coisas, tá? O trader amador, ele tem um lento aprendizado. Por quê? Galera, quantas pessoas nós temos no grupo? Aí, mais de 400 pessoas. Quantas pessoas tem aqui presente? 10. Agora, se a gente abrisse a live e falasse assim, cara, a gente vai montar aqui um operacional que vai resolver sua vida para sempre e não tem nada que você precise fazer. Tava caindo gente pela janela, não ia nem se caber na tela aqui do computador, tá? Então, muita gente confusa que não sabe do que se trata, não sabe o que é a profissão, não está ligado, está fazendo outra coisa. E essas 10 pessoas que estão aqui presentes são pessoas que estão interessadas em ser traders. Existe uma grande diferença em ser profissional e entre ser profissional e ser amador. Então, eu estou trazendo aqui para vocês características, tá, que configura uma coisa ou outra. Tá? Então, esse lento aprendizado é por quê? Porque, que nem o Augusto estava trazendo aqui, cara, às vezes eu preciso de flexibilidade no meu processo de aprendizagem. Se eu não esvaziar meu copo, se eu achar que eu sei tudo, se o meu copo eu vou transbordar ele e não tem mais nada que eu precise aprender, então o seu aprendizado não acontece. É um aprendizado muito lento. Por isso que traders profissionais têm flexibilidade no processo de aprendizagem, têm flexibilidade no processo emocional, ele tem maturidade para lidar com isso, tá? O trader amador, ele é extremamente emocional, enquanto que o profissional se mantém naquela neutralidade que ele já aprendeu a como lidar com isso. Vamos lá. Gustavo, você que levantou a mão aí, pode falar, meu querido. Uma questão também que você falou aí de questão de operacional, viés, etc, né? Já peguei algumas situações, né? A gente já está um ano aí nessa labuta do grupo, tal, além das galera que tá lá no grupo como assinante, tem amigos meus também que a gente, né, vai ajudando e tudo mais, e vida que segue. E aí uma situação assim que me chamou a atenção uma vez, tinha uma região nossa que é de venda, né? Assim, acho que tem gente aqui também que é do CF, mas tem muitos que não conhecem. A gente faz operação planejada. Chegar em tal preço, a gente vai vender. O stop é tal Uhum, preço, o alvo é tal preço. Ou compra, uhum, vice-versa, é nosso modelo. E aí eu estava em ligação com alguns amigos, e aí chegou na região. Eu, puf, vendi. E o dólar tava disparando para cima. Cara, daí puxou, o índice derreteu. Ele falou, aí meu amigo, cara, não vou vender não, porque o dólar, o juro subiu, o índice derreteu e não sei o quê, e um maluco lá que vendeu 1.000 contratos e foi absorvido no preço. Eu falei, cara, você vai operar fluxo, você vai operar o nosso modelo. Eu tô na uhum, operação. Você vai entrar ou não, o problema é teu. Foi lá, pegamos, saímos no alvo. E aí depois o cara passou o dia inteiro sofrendo. Falou, pô, cara, era pra eu ter pegado essa operação, será que vai dar alta hoje? Não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, agora você quer, tu faz. Se aparecer, você entra. Se não, só um abraço, né? Essa questão de misturar, e isso que às vezes atrapalha um pouco as pessoas quando ela tem muito conhecimento, e aí uma informação da outra, outra da outra, outra da outra, e aí acaba que você não faz nada. Quando você vê o carro passou, e aí você fica, putz, você né? ficou para trás, né? Você já não já passou, você já não passou, cara. Você passou, subiu, você não subiu, já foi. Quem fez, fez, quem não fez, não faz mais, né? Não é o que o mito fala, não é isso? E eu concordo totalmente com isso, né? Totalmente. Por isso que eu acho interessante, eu não sei se tem alunos assim, tem alunos aqui do CF aqui junto com a gente aqui, Gusta, ou a maioria é do grupo aberto? Dois aqui, três. Tá? Porque isso é importante. O pessoal, eles têm.
Porque, galera, olha, faz parte da minha rotina, faz parte do meu dia a dia, eu não estou falando nada que eu não viva diariamente com o pessoal, né? Putz, não, mas eu não estou conseguindo entender, eu não estou conseguindo definir um sistema. Cara, os meninos aqui já têm um sistema definido, você não precisa pensar o que já foi pensado. Você não precisa pensar um carro. O carro já existe porque alguém já pensou o carro. Você não precisa pensar como criar um computador, já está aqui criado. Eu estou usando um aqui para trabalhar aqui com vocês. Eu não preciso pensar como criar um celular. Já foi criado. Então, o que já foi criado, galera, você não precisa ficar. Aprende o que já foi criado, tá? Então, os meninos estão aqui, são profissionais, têm resultado porque eu sei, porque eu acompanho. Então, quem ainda não faz parte do CF, indico fortemente por quê que eu estou dizendo isso. Porque no dia a dia o que mais acontece é sistema indefinido e a pessoa não conseguir definir, não saber como fazer isso. Então, fica aqui também que os meninos já têm tudo pronto. Então, participem, investiguem, tenham flexibilidade, tá? Tenham um cérebro um pouco menos rígido, porque senão vocês não vão em lugar algum. Fechou? E agora a gente vai entrar nesse processo desses fenômenos, né, que influenciam a tomada de decisão de vocês, que é a questão dos vieses que eu falei para vocês que a gente ia conversar, tá? Então, o primeiro fenômeno que a gente vai conversar aqui é a questão realmente do autocontrole, né? Então, quem tem autocontrole valoriza um tipo de coisa, quem não tem autocontrole valoriza outro tipo de coisa, tá? Então, esse é o primeiro, se você quiser, anote, tá? O autocontrole, então, o que vem a ser? Então, é você interpretar como o prazer a ser desfrutado daqui a 10 anos nos interessa tão pouco em comparação com o que eu posso desfrutar hoje, que eu acabo comendo esse viés. Quer dizer, não importa para mim o que eu vou viver através da consistência. O trader que não tem autocontrole, para ele não interessa a consistência. Ele não está comprometido com a consistência. Por isso que ele não é consistente. Tem um observador, tem uma mente observável ali, né? Que não consegue observar de uma maneira diferente. Tá? Então, ele valoriza muito mais isso que ele acredita pelo viés ser uma oportunidade do que o autocontrole que leva ele a ter uma consistência e que essa consistência é o que sustenta o trader ao longo dos anos, ao longo do tempo. Tá? Então, é uma desvalorização do que você pode construir a médio e longo prazo no seu futuro como profissional, tá? Como profissional, para pegar aquilo que você acredita pelo viés, que é aquele pedacinho daquela mini oportunidade que você nem era uma oportunidade, você provavelmente está enviesado entrando ali e acaba não tendo esse autocontrole. Então, isso acaba que você se abstém de altos lucros futuros em troca de baixíssimos lucros presentes, que no final de contas não vai fechar a conta, não vai fechar. Então, esses lucros presentes que você quer realizar antes da hora, essa ausência de autocontrole, arruína as suas chances no futuro. Arruína as suas chances no futuro quando? Agora. Agora. O teu muro desmorona, não é agora que desmorona. Então, se você tentou construir alguma coisa, cai ali na hora. Por quê? Porque você quer valorizar muito mais algo pequeno agora, ao invés de desfrutar o prazer daquilo que realmente é interessante para a profissão, meus queridos, para a profissão. Então, esse é um dos fenômenos, né? Fenômeno do autocontrole, que influencia totalmente a decisão que você vai tomar. Então, perceba, e se vocês puderem responder aí no chat, fiquem à vontade. Eu estou falando de um processo técnico aqui, eu estou falando de um processo psicológico. Eu estou falando de um processo totalmente psicológico. Quem concorda? Alguém discorda que isso é psicológico? É uma tomada de decisão. É algo que está passando pelo meu próprio observador e que sou eu que vou decidir.
O sistema não faz nada sozinho. O sistema é um sistema, alguém tem que operar o sistema. Assim como um carro não anda por aí sozinho, alguém tem que dirigir o carro. Concordam comigo? Né? Eu acho que isso é básico. Então, é essa troca de algo interessante do futuro que você troca por algo baixíssimo, básico, agora. E isso influencia diretamente a decisão que você vai tomar. Porque se você vai tomar uma decisão pelo prazer a ser desfrutado daqui a 10 anos, por exemplo, porque você tem interesse nisso e porque você está comprometido com a profissão de trader profissional, ou você opta por uma decisão pequena e que quando você for fazer as contas não vão fechar. Então, autocontrole é o primeiro fenômeno que influencia o tipo de decisão que você vai tomar ali na hora. Foi técnico ou foi psicológico? Foi psicológico. É uma decisão que precisa ser tomada com sabedoria. Então, galera, o que eu estou dizendo? Quem vai ser bom trader? Quem sabe tomar decisões boas. Quem não sabe tomar decisões boas não vai ser um bom trader. Vai ficar nessa aventura, tá? Então, isso é o primeiro fenômeno. O segundo fenômeno, o segundo viés, né, vocês chamem como vocês quiserem chamar, e aí eu quero que vocês vão anotando isso, porque é interessantíssimo vocês começarem a fazer essa autoanálise e falar, cara, será que eu faço isso? Será que eu tenho esse perfil? Será que eu estou trocando algo que poderia ser muito maior pela minha ganância ou pela minha falta de paciência, porque eu sou mimado, porque eu não sei lidar com as condições que o mercado está colocando, porque eu estou tentando controlar o mercado em base àquilo que eu acho, né, as minhas crenças, os meus valores, aquilo que eu venho arrastando, meus traumas, enfim. Então, vocês precisam começar a se questionar. É por isso que é um processo de autoconhecimento aqui, porque é você, cara, que vai tomar essa decisão, não vai ser ninguém. Não tem como o vizinho tomar isso por você. Tá? O mercado é uma mente coletiva, tá todo mundo tomando decisões. Uns vão tomar melhores decisões e outros vão tomar decisões muito erradas. E isso vai definir o teu resultado, tá? O próximo fenômeno é o excesso de confiança, tá? Então, o que é o excesso de confiança do trader? É o convencimento arrogante que a maior parte dos traders possui sobre as próprias habilidades que ele julga que ele tem naquele momento, tá? Então ele acaba superestimando as chances de sucesso, tá? Ele deixa de realizar também os lucros presentes, entra em operações de forma equivocada, e não alcança os objetivos financeiros dele ou alcança resultados negativos, porque ele tem uma tendência a ser arrogante, né? Ele tem essa tendência a superestimar as habilidades dele enquanto trader e ele não dá outra chance. Esse viés é muito incrível. E acontece com uma facilidade, galera. Quando vocês começam a acertar, basta 3 dias de operações corretas que o excesso de confiança começa a aparecer, tá? Começa a aparecer. E aí depois entra toda a espiral do inferno do trader, que aí você, ao invés de crescer, você decresce. Pode mandar, Gustavo. Tamo junto. Eu lembrei de uma história aqui, né? Eu não sei se alguém aqui conseguiu lá participar da live que a gente fez com o Rodrigo Campos, que hoje é, cara, profissional do mercado, já trabalhou em fundo, hoje ele está trabalhando no fundo junto com o Alfredo Menezes, né? Alfredo Menezes, para quem não sabe, já foi tesoureiro do Banco do Bradesco, o cara é monstro, né? Uhum, Sim, é uma coisa que eu falo pro pessoal, cara, o mercado é muito extenso, né? Assim, porra, não é só day trade, é muita coisa. Então eu sempre recomendo, cara, você tem que seguir o máximo, você tem que acompanhar muita, você tem que acompanhar a galera que tá lá na Faria Lima, bem dizer, né? uhum, Então, por exemplo, coisas que eu acompanho muito e eu acho que é um dos maiores meios de comunicação, de você pegar informação, é o Twitter, né? Meu uhum, Twitter, basicamente, eu sigo basicamente quase a galera toda que eu vejo que é boa tal. Um deles é o Alfredo Menezes e o Rodrigo Campos. E esses dias vi um post, deve ter 2 semanas, que eles estavam comentando sobre isso. Os caras falaram, cara, tem duas coisas que
não deixa o profissional viver no mercado. Primeira, Uhum. arrogância. Segunda, falta de humildade. Sem isso, Exato. cara, você não tem. Reconhecer que você está errado, que você errou. Esse Rodrigo Campos mesmo, um exemplo de viés, né? Ele foi para fora, tal, e aí ele foi trabalhar no fundo do Jorge Paulo Leman, né? Quem não conhece o Leman, Uhum. pesquisa aí, o cara é forte. E aí ele fez um trade de viés. Cara, acabou de entrar no fundo. Tomou quanto? 20 milhões de ré nesse trade que ele Exato. fez. Teve uma reunião, cara, o Leman virou para ele e falou: "E aí, Rodrigo, como é que tá?" Aí ele falou: "Pô, Jorge, a gente tá 15% para trás." Aí ele virou para ele: "Não, esquenta não, sei que você vai trazer de volta." Puf, né? Tipo assim, é aquela questão que, querendo ou não, cara, mesmo uma hora ou outra a gente vai errar. E, pô, tá tudo bem. Amanhã é outro dia, né? A questão é você manter aquela constância, entender o seu erro e também não ficar naquela neura se julgando Uhum. 24 horas. Caraca, tal, fiz besteira, eu sou burro. Não, você foi naquele momento ou não. Às vezes você seguiu o que era para seguir e infelizmente não deu certo. O mercado é isso, né? A questão é você sempre seguir sua metodologia, não fugir dela e não se apavorar também, né? Exatamente. E algumas pessoas têm condições para lidar com essa situação que esse camarada aí viveu. Outras, o risco que ele corre é de realmente não conseguir voltar, tá? Esse é um risco que ele corre, de ficar extremamente traumatizado e as consequências dessas podem ser diversas, né? Podem ser diversas, desde dificuldades financeiras até dificuldades psicológicas. Então, eu acho muita aventura, né, para um risco muito grande que pode ser corrido aí se as coisas não forem bem estruturadas, bem pensadas e entender, né? Por exemplo, eu me formei na faculdade de odontologia, eu tive um professor, eu tive um conjunto de professores para me obrigando a me formar. Quem é que obriga vocês a se formar, galera? Como eu estou dizendo que vocês têm um grupo de 400 e poucas pessoas, tem 10 pessoas aqui sacando que é um processo muito mais psicológico do que técnico. É importante a técnica? Claro que é. Ou seja, se eu não sei como dirigir um carro, se eu não sei que a primeira marcha é que faz o carro sair, não adianta eu falar que eu tenho um psicológico fortíssimo. Eu vou errar na técnica, vou colocar em segundo e não vou sair com o carro, né? Vou engasgar, não vai dar bom. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar vocês que estão aqui, porque vocês fazem parte desse grupo seleto que tem essa ambição de serem profissionais. E isso deve ser valorizado, tá? Isso deve ser valorizado. Então, o que a gente estava falando? A gente falou do excesso de confiança, né? Que é esse convencimento que extrapola, é arrogante, daí da parte do trader, e aí ele acaba tomando decisões baseado no excesso de confiança. Então, aqui, mais uma vez, entra o quê? Uma tomada de decisão. E agora a gente vai falar para os traders que não gostam de perder, né? Que tem aí a versão a perda, né? Que tem esse problema. Tá? É um outro fenômeno muito comum e, com certeza, mais que absoluta, vai influenciar o seu processo de toma de decisão, tá? A versão à perda. Tá? Então, a versão à perda é mais ou menos assim: as perdas reais que aquele trader sofre, ela é muito mais valorizada, ela tem uma carga emocional, ela tem um valor tão maior do que os custos que se paga pelas oportunidades. Então, esse trader ele valoriza muito mais, o foco dele está totalmente na perda. Ele quer se defender tanto disso que ele não consegue valorizar as oportunidades em si, os custos da oportunidade, ele também não quer, ele quer ignorar. Tá? Então, aqui está acontecendo o quê? Um problema de onde está indo o meu foco e o que eu estou valorizando mais e o que eu estou valorizando menos. E como é que implica isso? O trader, justamente, que não quer perder, é o que vai perder. Tá? Porque ele acaba assumindo riscos em situações de perdas. Olha que interessante. Não sei se vocês já viveram isso, mas o trader que não gosta de perder, ele vai assumir risco naquele trader, naquela operação que já não ia dar bom, tá? E ao passo
que ele evita riscos em situações que seriam de ganho, né? Então, o que acontece? Ele alonga operações negativas e encurta operações positivas e obtém resultados negativos. Não vai fechar, tá? Alguém aqui já passou por isso? Alguém aqui consegue se ver nessa situação, valorizando muito mais situações de perda do que valorizando os custos de uma boa oportunidade? E aí, aquilo que você não quer acaba acontecendo, você inverte todas as bolas. Alonga o que não ia dar bom, encurta o que ia ser bom. Não acredita no que ia ser bom e é, e entra nesse teletransporte para dentro do véu, mas de malicuia, meu querido. De malicuia. Isso precisa ser trabalhado, tá? Isso precisa ser trabalhado, tá? E isso tem a ver com a aversão à perda. Então, são traders que não sabem perder. Mais uma vez, eu quero dizer aqui, o que leva o trader a tomar essa decisão? A executar dessa forma? uma, uma, um mau processo de estruturação psicológica em relação àquilo que ele está fazendo. Tá? Com certeza. Com certeza. Tá? Isso é muito comum, tá, galera? Esse é um dos vieses que mais acontecem, né? A aversão à perda é um dos que mais acontecem. E essa versão à perda, ele é um fenômeno que é capaz de realmente tirar o camarada do prumo, gente. É assim, é absurdo. Quando você vê, você está dentro da nuvem negra, você quer recuperar o teu dinheiro, você não sabe como fazer para as coisas voltarem e vai tomando cada vez mais decisões ruins, cada vez mais decisões ruins. Você cai literalmente na espiral do inferno do trader, tá? Que é assim que eu gosto de chamar, porque é assim, com uma carga emocional muito grande, muito grande. É... Então você vai clicando, aí ó o Rodrigo aqui, ó, clicando igual um chimpanzé louco. É justamente isso. Uma vez que você caiu na espiral, é muito difícil de sair, galera. E sabe o que que acontece? Sabe com o que que eu assemelho aí? Sabe quando você toma um golpe? Quando você toma um golpe, é quando você cai no golpe, quando você cai num viés desse tipo, você está caindo num golpe. Sabe esses golpes de estelionatários online? Que quando você vê, você perdeu o teu dinheiro e não tem como recuperar, e ao mesmo tempo você está naquela busca totalmente envolvido emocionalmente, destruído, vai ter que lidar com as cicatrizes depois. Tomara que não sejam cicatrizes tão difíceis de serem tratadas, mas isso a gente não tem como determinar, depende muito de cada pessoa e como cada pessoa vai viver isso e como cada pessoa está vivendo a própria vida dela, né? Às vezes o cara está perdendo um dinheiro que é o único dinheiro, daí está tirando da família, né? Do trabalho. Então, dependendo de como for a situação de cada um, vai ser a dimensão do trauma que a pessoa vai viver e depois ela vai ter que sair da espiral, tá? Então, é complicado, é complicado. E esse é um viés que acontece com uma certa naturalidade, né? A aversão à perda, tá? Renan, Pode os que não falar comigo, meu acreditam. querido. E também tem os chorão, né? Quem não sabe, eu era o maior trader chorão que tem. Até hoje também, às vezes eu fico puto, por exemplo. Pô, pegou uma operação lá, cara, pô, tô com 15 pontos pra frente. O cara leva um stop, perde 3 pontos, perde 5 pontos. Meu amigo, o mundo acabou. O cara fala, pô, né? Por isso, hoje meu perfil é de clicar o mínimo possível, porque assim, aonde eu vou clicar, se eu tomar para trás, eu sei que era o que era para ser feito, né? Então, assim, isso Uhum, é uma coisa que me faz não me julgar, né? São coisas que tem que ser exatamente. trabalhadas. Não é aquela questão, né? Tipo, cada um tem um pouco do seu perfil. Eu tenho amigo, tem um monte de amigos a gente que, pô, clica mais, clica menos, etc. E muitas das vezes, eu já até comentei na última live, às vezes a gente está conversando pelo Telegram via ligação, às vezes, e aí um entrou numa operação, outro entrou outra, tal. Quando vê, passou uma hora, eu tô lá quieto, não fiz nada ainda. Que é meu Uhum, perfil. Sei que assim, se eu errar ou fazendo algo que não é para me ser feito, eu não vou gostar, eu não vou levar isso como, não, tá tudo, não vou passar a mão na minha cabeça, porque eu sei que não era para ter feito. Então, assim, exato. são perfis e perfis, né? São perfis e perfis. São perfis e perfis, e tem o perfil compulsivo também, né?
Tem o perfil que precisa operar, independente se tem oportunidade ou não. Ele precisa, é uma necessidade dele entrar naquele lugar que não tem nada, absolutamente nada a ver, o que eu chamo de compulsividade. Então, é muito enraizado ao que a pessoa tem ali no sistema dela, no sistema cognitivo dela, no processo de pensamento dela, no sistema de valores dela, no sistema de crenças dela. Então, aqui eu estou falando, estou trazendo todos os aspectos psicológicos, controle, né? E ignorância mesmo, ignorância no sentido de, além de ignorar o que precisa ser feito, a falta de conhecimento das regras do jogo. Então, é como se você entrasse no jogo sem saber as regras, né? Imagina você entrar num poker e eu não conheço as regras do poker. É muito complicado, né? É muito complicado. Então, é, tem o compulsivo também. Então, tudo isso precisa ser analisado, tá? Vamos falar de mais um fenômeno que influencia aí o seu processo de tomada de decisão, né? A gente vai falar um pouco do enquadramento. O enquadramento é aquele trader um pouco mais relaxado, um pouco mais preguiçoso, que faz aceitações passivas dos dados do mercado, né? E não busca entender de fato o que está acontecendo ali. Ele olha e ele não se importa muito em buscar profundidade naquilo que ele está vendo. Tá? Então ele se enquadra dentro de um cenário, fica ali quietinho, sem fazer os movimentos de aprendizagem que ele precisa fazer, os movimentos necessários para aumentar as chances de ganho dele, tá? Esse trader, ele não é capaz de enxergar benefícios na estruturação do processo, ele acaba agindo por imediatismo, é imediato, tá? Então, ele acaba aceitando passivamente a formulação daquilo que se apresentou, do que o mercado colocou ali, mas ele não realiza cálculos, ele não elabora para que ele consiga reconhecer de verdade aquilo que o mercado está mostrando ali para ele. Tá? Então fica sempre numa camada muito superficial. Ele deixa de ser cuidadoso, ele deixa de fazer uma análise mais sofisticada, ele deixa de reconhecer padrões técnicos reais, porque ele está dentro de um viés, tá? Está enquadrado dentro dessa situação e todas essas situações vão influenciar a decisão que ele vai tomar ali na hora, tá? Isso acontece muito, 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 tá? Pessoas que ficam ali enquadradas e não fazem absolutamente nada para mudar, sabe? Não faz, não vai entrar no curso. Ele já sabe que tem uma parte psicológica enorme, gigantesca, de tem preguiça. Ele tem preguiça. Então, aqui a gente está falando de uma pessoa que vai ter sempre uma dificuldade, tá? Vai ter sempre uma dificuldade. Então, esse é um outro tipo de viés. Busquem entender realmente o que está acontecendo, busquem profundidade, busquem fazer análises mais sofisticadas, busquem serem mais profissionais, mais estatísticos, mais detalhistas, mais aprofundados, tá? Reduzam os riscos da influência humana naquilo que você vai fazer, tá? Procure fazer essas adaptações, porque se você não fizer, vai agora entrar 2023, depois de 2023 vem 2024 e você não mudou nada, você não fez nada. Então, você ficou ali naquela camada mais superficial e day trading ganha dinheiro? Ganha. Depende do que ele vai fazer, né? Depende de como ele vai atuar, tá? Então, vocês precisam buscar essa profundidade, ser mais cuidadosos, mais específicos, mais detalhistas, mais sofisticados, porque se vocês não fizer esse movimento, você vai inverter padrões, vai inventar padrões, vai cair nas ilusões visuais, nas heurísticas, que são essas invenções que vocês fazem ali imediatamente. A mente faz isso, galera. É a mente que faz, sem nenhuma dificuldade, tá? Sem nenhuma dificuldade, tá? É... E quando você vai ver no final do mês, você simplesmente não evoluiu, que a sua curva de aprendizagem não é expressiva e você não consegue observar nenhum benefício nisso que você está fazendo, tá?
Outro fenômeno que pode acontecer é quando você substitui características, né? Então, tá ali rolando uma operação, essa operação tem a sua complexidade, tem as suas características, e você, para ficar mais cômodo, transforma esse processo em algo muito mais simples. Por quê? Porque é mais cômodo para você fazer isso, cara. É muito mais cômodo para você inverter as bolas, substituir características, inventar, escutar previamente as características que você entende, que você julga manejar, e aí você vai colocar ali no lugar, né? Trocar as bolas totalmente, tá? E geralmente vai acessar a que vier mais prontamente a sua mente, que for mais conhecida e que você considera que você conhece, e não tem nada a ver com o que está rolando ali em tempo real. Não tem nada a ver. Então, essa é um fenômeno assim que caracteriza quase que totalmente o que é o viés, porque você avalia uma operação de forma enviesada. Esse é o próprio viés, tá? Você reconhecer padrões técnicos de forma enviesada, segundo uma observação parcial, a que mais estiver disponível aí na sua mente, sabe? Decisões que você tomou com pura superficialidade, e você não alcança melhores resultados por causa disso. Isso é o puro viés, tá? É quando você, inclusive, reconhece um padrão técnico de uma forma diferente, que não é o que está sendo mostrado ali. E isso está acontecendo porque você está tentando traduzir para manejar essa complexidade num processo muito mais simples, algo que você saiba, algo que você conheça. E às vezes você está inventando coisas, está inventando coisas, sabe? Não tá ali. O que você está fazendo não está ali. E você está caindo dentro desse processo. Então, é muito importante você saber se você está, por exemplo, com preguiça de fazer um trabalho mais sofisticado, porque aí você vai ter que trabalhar nisso. E não é que vocês não saibam disso, galera. Por isso que eu entrego o meu conteúdo na internet, o meu material. Porque quem aparece comigo não é porque não sabe o que tem que fazer, é porque não consegue fazer. É porque não consegue fazer. Por isso que eles aparecem para mim, tá? É porque eles não conseguem fazer mais que nada, tá? Saber a informação vocês têm. Na hora de colocar na prática e falar, vamos ver o resultado do mês. No final, você ganhou dinheiro? É isso que eu quero saber. Seu sistema foi assertivo? Você sabe as regras de negociação do seu sistema? Então, é por isso que eles aparecem, é por isso que os alunos se matriculam no curso e começam um processo que agora está aí durando 6 meses de acompanhamento. É um bom período para que a coisa comece a andar. E para que você escute isso que você está escutando aqui todos os dias. E falar, cara, você está vacilando, você está tomando decisão errada, sua análise não está boa porque você está sendo superficial, você está enquadrado dentro de um sistema, você está com excesso de confiança, você não quer perder, essa aversão à perda está te causando medo. Então, você precisa escutar isso todos os dias por 6 meses, tá? Devido ao altíssimo grau de complexidade. Tá? Então, são fenômenos, galera, que vão influenciar o processo de tomada de decisão de vocês. Ficou claro isso? Eu quero que vocês me contem aí no chat se isso está claro, porque se isso não ficar claro, nós não temos como avançar, vocês não vão conseguir avançar, vão fazer parte da estatística. Então, o que eu estou trazendo aqui é que existe um processo muito grande, gigantesco por trás do que vocês vêm fazendo, que dá todo o suporte ao que vocês estudaram, nas metodologias que vocês aprenderam. Isso tem que ficar claro, que existem pessoas conduzindo esse sistema, e se você estiver dentro desses viés, você mesmo vai inviabilizar o seu sistema, e pior, não vai saber se o problema é você, se o problema é o mercado, se o problema é o sistema, quem é que é, vocês não sabem. Quer dizer, não sabe a dimensão do problema, não sabendo a dimensão do problema, não sabe como resolver, não sabe quais foram os meios que definiram isso como um problema. E passam anos assim.
Tem muita gente que passa anos assim, tá? Tem outros que têm perdas significativas e fala, não, desisto, isso não é para mim. Tem outros que fica em banho-maria ali vendo o que acontece e não vai nem para frente nem para trás, tá? Então, são fenômenos que influenciam o processo de tomada de decisão de vocês e que fazem com que vocês não tomem decisões tão inteligentes, tá? O próximo fenômeno, próximo tipo de viés é o efeito certeza. Efeito certeza acontece também com uma certa naturalidade. Então, é quando o trader ele não trabalha sob a perspectiva de probabilidade. O Gusta já trouxe isso aí, o que aconteceu com o camarada dele aí. Ele acaba por descartar resultados, por considerar que não tem nenhuma chance de acontecer, né? Porque ele compara com o que ele tem dentro da mente dele e ele acredita total, ele tem certeza que aquilo vai acontecer. Viesaço, viesaço animal, esse tipo, tá? Então, você, ao trabalhar buscando certezas absolutas, ele acaba fechando a mente dele e ele se torna cada vez mais avesso ao risco, porque também tem isso. Quanto mais certeza você tiver, mais avesso ao risco você vai se tornar, e quanto mais avesso ao risco você se tornar, mais medo e ansiedade você vai sentir, e quanto mais medo e ansiedade você sentir, menos objetivo você vai ser, tá? E perspectiva objetiva nem dizer, você nem vai ter perspectiva objetiva, você vai estar completamente enviesado, tá? Então você acaba descartando operações com maior chance de dar certo e de novo acaba assumindo riscos desnecessários em operações que não têm nenhum sentido. Estou errado, galera? Eu estou errado nisso que eu estou falando aqui para vocês? Eu acho que uma das minhas características é falar verdades aqui, entendeu? Tem outros assuntos que depois tem outros profissionais que gostam de tratar. Eu gosto de tratar isso. Eu acho que vocês precisam disso. Eu acho que vocês precisam estruturar isso. Isso precisa estar muito bem entendido, tá? Porque senão vocês acabam assumindo riscos em situações de perda e evitar risco em situações com maiores chances de ganho. Quer dizer, vocês trocam de novo, vocês as bolas aqui, né? Então, o trader ele pode optar por querer alongar operações negativas, encurtar operações positivas, e de novo a gente cai naqueles resultados negativos, tá? Tá certo o que eu estou dizendo aqui, galera? Como é que vocês recebem isso? O que é que vocês acham? O que é que você acha, Gusta? O que é que você acha? O que você observa dos seus alunos, por exemplo, dessas coisas que a gente está falando aí, você que acompanha eles aí, o que é que você acha disso? Cara, varia muito, assim, a gente, tem muita gente que é nova, Uhum, às vezes o cara tá achando que é o santo graal, né, que ele vai entrar ali e tal, pô, já tipo, peguei esses dias mesmo, o maluco queria entrar para operar com R$ 1.000, ele queria operar com 2 contratos, falei, cara, putz, sabe, tem outros que já são um pouco, já entende, já tem uhum, uma experiência um pouco melhor. O que eu percebo, assim, que de modo geral, assim, de muita gente, é que, assim, o pessoal quer a receita do bolo, sabe? uhum, Eu já ouvi reclamação de maluco que tava lá, 80 pontos positivo no mês, e aí fechou 2 dias negativo na semana, não achou legal. Já ouvi uhum, reclamação de gente que falou, ah, cara, são poucas operações, né? Eu falei, pô, mas tem gente que faz 5 operações por dia para pegar 10 pontos, tá pegando 10 pontos em uma operação, assim, né? Então, você tem que entender o que você quer, né? uhum, Mas depende muito. Então, assim, eu vejo que é muito em relação ao que a pessoa quer, o que ela tem definido de propósito, né? E como que ela vai carregar isso daí, né? Porque tem muita gente que às vezes não definiu. Já peguei gente, cara, vou pegar minha receita, tipo, muita loucura. Então, assim, uhum, é o que eu falo, assim, cara, o que eu acho legal lá do nosso CF é que, assim, a gente é como se fosse um pai e mãe, né? Porque, assim, a uhum, gente responde, não tem tempo ruim, é como se fosse uma mentoria, porque, assim, eu não conheço nada parecido para você poder aprender um operacional, da forma como a gente passa, né, conteúdo, poder trocar ideia. show. Então, assim, depende muito da pessoa. Eu tenho amigo que operou, começou, né? Falei, eu
botei ele na linha, falei, cara, vamos começar assim, você vai fazer assim, assim, assado, tá ok? Tá ok, então vamos fazer. Pô, primeiro mês o cara pagou DARF, sabe? Então, assim, depende muito de como a pessoa vai se portar, né? E um exemplo, nessa situação, até comentei com ele, eu falei, cara, fico feliz, porque é o seguinte, passei mais de ano para poder pagar uma primeira DARF. Isso aí no primeiro mês já tá fazendo, né? Uhum. E claro, assim, que hora ou outra o cara pode fazer uma besteira, ou às vezes acontece, porque mercado é isso, o mercado tá ali. Você vê que, assim, toda hora é uma oportunidade, aí às vezes você pensa, o movimento vai, você fala, ah, mas. Enfim, mas depende muito. Então, depende muito do propósito de cada pessoa. Eu tenho um estilo que, cara, eu faço isso, é isso e pronto. E não tenho Não, muito não mexe, né? aquela. Antigamente tinha, né, aquela tara de falar, poxa, todo dia tem que fazer payoff. Não, cara, Uhum. pô, é aquela questão que o Kaique fala muito, cara, já é difícil demais você acertar o movimento do mercado uma vez. Saber para onde é que o mercado vai, já é difícil. Imagina duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem gente que consegue. Não faz parte do meu perfil. Eu prefiro manter a minha cautela no máximo, botar no bolso e fazer o pouquinho que eu faço todo santo dia, que é aquilo ali que está me fazendo bem e eu não me estresso, não me irrito, né? Então depende muito do perfil, e também, assim, tem muito conteúdo, Renan, não sei se você já viu na internet, que é um conteúdo muito absurdo. Pô, esses dias eu vi um Não, com conteúdo do certeza. cara ensinando a operar CPI. Putz, cara, esses dias o dólar lascou para cima, foi para baixo durante a CPI. Como é que, Uhum. sabe, assim, eu sou o cara mais pacato e seguro possível, então Uhum. eu não, né? E é o que eu tento passar para a galera. Essa semana mesmo um colega fez uma besteira, ele falou, pô, cara, fiz uma besteira aqui e tal. Eu falei, cara, mas saiu uma notícia, não sei o que. Eu falei, cara, não terceiriza a culpa, não. Você que entrou lá, sabia o que estava fazendo, tomou, vida que segue, a minha é outro dia. E Claro. é a nossa labuta, né? A imprevisibilidade, eu tenho como controlar? Não tenho. Mas o que eu posso fazer é colocar minha cabeça no lugar e vida que segue. Fazer tudo dentro do planejado, né? Se você tem um sistema, provavelmente você vai ganhar mais do que perder e a conta tem que fechar. Se não tiver nesse processo, aí você investigar o porquê que não está sendo assim, né? Em algum lugar está havendo falhas Um humanas. exemplo mesmo, acho que deve ter uns 2 meses, um amigo meu, ele perdeu uma região que a gente pegou na abertura, e acho que foi 9,5 pontos. Falei, cara, eu tô fora por hoje. Se vocês forem operar, vocês me marquem aí, me chamam, que eu não vou clicar mais. Pô, 9,5, 9,5 era 9:04 da manhã? Rapaz, o que eu quero fazer mais? Eu vou fazer outra coisa. E aí, esse amigo meu me enchendo o saco, falando, cara, será que eu entro aqui? Será que chega lá? Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, ele o quê? Ele, cara, tu queria comprar um óculos, não queria? Ele queria. Falei, bicho, se não, acho que não vai dar operação hoje não, mas assim, se você operar, com certeza você pode perder o dinheiro e o teu stop loss de hoje é o preço do teu óculos. Vai lá no shopping e compra logo o teu óculos. Faz outra coisa. Espera, né? Faz o que é para ser feito. Não fica nessa Claro, agonia de querer fazer dinheiro sempre, porque o que mata muito os traders é essa questão. Eu tenho que fazer eu dinheiro. tenho que fazer dinheiro, exato. Mês passado mesmo, até postei no Instagram, cara, eu fiz 19 operações. 19, sei lá, teve 22 pregões. Uhum, Por quê? Porque o mercado estava esquisito, eu não tenho muita experiência com eleições, então, uhum. assim, para mim foi mais um estudo para tentar entender como é que estava acontecendo. Nunca operei eleição, comecei no mercado em 2020. Então, onde é que eu vou querer fazer coisa que eu não devo em um ambiente hostil onde eu não conheço? Isso é consciência, né? Ele fala muito da consciência que você está tendo sobre o que você está fazendo ali, né? E muita gente, esse período de eleição aí foi muito crítico, porque a pessoa vem na forminha de bolo e o problema é quando vaza o bolo, né? Que começa a queimar tudo, aí você não sabe o que fazer. Então, sim, os meus alunos a gente orientou que eles tomassem cuidados, que eles de repente esperassem. Quem não tem repertório para operar, tem gente que tem repertório e vai-se embora, né? Não consegue fazer uma leitura muito melhor, mas tem gente que não, né? Então, tem muito a ver com a consciência que a pessoa também tem do que ela está fazendo ali, né? Estar consciente. Bom,
Vamos lá, galera. A gente vai falar agora de um próximo fenômeno que influencia bastante a tomada de decisão, que é o efeito isolamento. E você precisa também saber como funciona esse viés para quando você se vê dentro dele, você sair fora dele, tá? O efeito isolamento é muito engraçado, porque tem muitos traders que vocês têm coisas comuns, né? O sistema de vocês tem algumas coisas comuns. O que funciona, o que é comum dentro de todas as metodologias, né? Vocês acabam compartilhando conceitos técnicos e todas essas coisas são comuns. O efeito isolamento é quando o trader coloca na cabeça dele que o que ele vai fazer foge totalmente do comum. Ele está numa viagem, numa brisa dentro do cérebro dele, que ele vai optar por algo que não acontece nunca. Sabe, ele assume uma posição muito isolada, diferente daquilo que se espera comumente, né? Ele acaba indo por opções que não são consistentes. Ele descarta aquilo que é comum, ele descarta aquilo que pode, que tem maior chance de acontecer, né? Então, ele acaba desconsiderando esse evento comum, ele desvia a mente dele e passa a focar em movimentos absolutamente nada a ver, que não é comum, que não tem e acaba desconsiderando o que é básico, o que é rotineiro, né? Ele até avalia esses movimentos de forma diferente, em dias diferentes, quer dizer, está perdido, tá? Ele está perdido. E então acontece, talvez esse seja um tipo de viés que aconteça com menos frequência, o isolamento, mas acontece também, né? Do trader ficar ali se preocupando com uma situação que não acontece nunca, que foge dos conceitos do que é compartilhado entre vocês. Ele fica isolado numa decisão que só ele está tomando, né? Que foge do básico, que foge do que é rotineiro e acaba fazendo coisas que não deveriam ser feitas, tá? Então, esse é um viés também. Depois tem as heurísticas, né? Tudo aquilo que você inventa, tudo aquilo que você se ilude, tudo aquilo que você... porque você está vendo acontecer numa sequência e aí você começa a criar um sistema representacional que aquilo vai acontecer daquela forma e aí você esquece que o ambiente é de probabilidade. Tá? Então, você acaba esquecendo, e aí você reconhece padrões técnicos também de maneira equivocada, você associa por semelhança, faz observações muito pontuais e restritas, e acaba restringindo até o seu padrão técnico, que não vai funcionar, e é outro tipo de viés também que acontece muito, né? Tem outros traders que vão pelo que está disponível na cabeça dele, né? Então, ele inventa situações através de memórias disponíveis. Ele busca uma memória na mente dele lá e associa ao que ele está vendo ali. E, na verdade, esse trader está perdendo conexão com o mundo real, porque ele está olhando para o passado. Ele passa a avaliar probabilidades futuras do mercado através de coisas que já passaram, através de eventos que já passaram. E também, nessa heurística, que chama de disponibilidade, ele vai para aquilo que está mais disponível, aquilo que está mais fresco, aquilo que está mais acessível à mente dele. Tá? Então, isso é um tipo de heurística que acontece bastante. Então, ele ignora probabilidades reais e avalia probabilidades futuras de maneira equivocada. Tá? Opta por uma operação muito mais desfavorável estatisticamente, porque ele está contando com uma lembrança apenas, tá? De uma operação passada, de um evento onde ele ganhou dinheiro e não está mais rolando isso. Não está mais rolando isso. Ele está completamente desconectado da realidade. Ou seja, ele está contando para ele dentro da cabeça dele uma história, está vivendo essa história, está acreditando nessa história, está agindo em base a essa história, e o resultado que ele vai obter é em base a essa história e não vai se repetir a história do passado, porque é outro momento, é futuro, é o presente ali acontecendo e ele está operando em base ao passado. Então, é um tipo de heurística que acontece também, tá? Inclusive, acontece, machuca bastante
tá? Machuca bastante, e quando o trader vai ver, ele caiu nesse processo e ele não entende naquele momento nem por que que ele está vivendo isso, tá? Ele não entende nem por que que ele está vivendo isso. Então, galera, esses são os principais vieses, tá? Esses são os principais tipos. Depois eu vou subir o vídeo no meu canal e vocês podem assistir essa live mais vezes para que vocês consigam observar dentro de quais vieses vocês mais têm a tendência. Geralmente, se você errou, você está dentro de um desses vieses, tá? A menos que você tenha seguido todo o seu sistema e não tem garantia de que a operação vai dar boa. Por quê? Porque é probabilidade. Eu não sei o que o Peterson vai fazer, eu não sei o que o Rodrigo vai fazer, eu não sei se o Gabriel, de repente, vai colocar aí uma quantidade exagerada de... Eu não tenho como acessar essas. Agora, imaginem quantos traders, instituições financeiras grandes estão operando ao mesmo tempo. Então, isso não tem como você saber, né? Você vai pegar o quê? O telefone, ligar para o Itaú e falar, ô, Bradesco, Itaú, o que vocês vão fazer? Porque eu estou pensando em fazer tal coisa, mas aí eu preciso saber o que vocês vão fazer. Então, isso não é acessível. Então, por isso que é um ambiente de probabilidade. Você não tem como saber. E se você não tem o seu sistema definido para se movimentar dentro desse ambiente, você arruína a sua chance, porque você cai num mar de variáveis desconhecidas que você não tem como manejar. Você não tem como manejar isso, tá? Então, é legal que vocês observem cada tipo de viés, tudo que a gente falou desde o começo da live, para que vocês consigam ver onde é que vocês precisam trabalhar, se é na estrutura do sistema ou se é nos processos de tomadas de decisão, porque decisões vocês vão ter que tomar. Decisões vocês vão ter que tomar. E se forem boas decisões, vai dar bom. Se não forem boas decisões, não vai ser legal, não vai ser interessante. Fechou? Então, é isso, galera. São esses os principais vieses, as principais formas de sabotagem mental que vocês podem cair, são esses os truques que vocês podem cair aí, tá? E agora o trabalho é para vocês. Vocês é quem devem trabalhar nisso, tá? Para os interessados e quem tiver realmente a fim de falar, não, 2023 eu vou fazer direito e vou construir um sistema e vou trabalhar todas essas competências e aí eu vou ser trader, então fica aí o convite para participar da mentoria que vai acontecer agora em 2023, em janeiro a gente já abre turma. Fechou? E aí vocês precisam falar comigo, me mandam uma mensagem, manda no Telegram, manda onde vocês quiserem mandar. Condições de pagamento, não é caro, tá? Então não é algo que você não possa fazer. Você pode dividir no seu cartão de crédito, pelo Mercado Pago. Tem como fazer? Tem, é super. É questão de realmente falar, não, já que eu não estou numa universidade, eu vou ter que buscar meios de me formar por minha conta. E se eu não fizer esse processo, vai ficar faltando uma parte muito importante. A principal parte vai ficar faltando. Fechou? Então, aí vocês conversam comigo e a gente vai desenrolando isso daí para começar esse trabalho que agora é dividido em duas partes. A primeira parte e a segunda parte para os mais avançados. Fechou, meu querido? Para quem já opera bem, para quem está tudo ok e está funcionando, o processo só vai fazer você decolar muito mais. Então, hoje você alcança uma quantia, um X, e depois do processo, a sua tendência é alcançar muito mais. Alcançar muito mais. Muito mais. Então, não se limitem, tá? Porque vocês sempre vão poder melhorar. Como seres humanos, como operadores, e, enfim, com tudo que vocês puderem aí. Fechou, meus queridos? Um grande abraço para vocês, obrigado aí pela presença de vocês, e lá no Instagram tem conteúdo, é só acessar lá, e a gente vai conversando e vai fazendo novas lives aqui com vocês, para vocês irem ingressando nesse processo que precisa ser conversado, fechou? Lá no grupo vocês podem fazer uma baguncinha, falar como foi a live,
incitar o pessoal a participar mais disso, que vai fazer totalmente a diferença. E talvez vocês descubram que vai fazer diferença mais lá na frente, quando você tiver que tomar uma decisão de eu fico no mercado ou eu vou fazer outra coisa. Fechou? Então pensem nisso. Fechou, meus queridos? Um grande abraço para vocês. Tamo junto e qualquer coisa é só me procurar aqui no Telegram. Fechou, Gustavo? Valeu aí pela Valeu, meu rei. Te oportunidade. agradeço, viu, Valeu, meus cara? Você é queridos. foda. Tamo junto. Abraço. Abraço. Tchau, tchau.